E aí, como vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimos. Bom, e continuando aqui a saga, que é o final desta saga, na verdade, a gente vai falar sobre o que você, o seu eu espiritual, quer falar para você mesmo nesse momento. Esse eu acho que é um dos vídeos muito importantes que eu fiz, inclusive eu tive uma dificuldade enorme em concluir ele. Eu fiz... Já fiz esse vídeo, já refiz vídeo, já deu certo, já deu errado, já gravei em cima de vídeo errado. Uma coisa, entende? Então, eu acredito que ele tinha uma razão de ser assim, talvez porque ele é muito simbólico, profundo, do jeitinho que a gente gosta. Em breve eu venho com novos episódios neste canal de uma coisa muito mais enriquecedora, que vocês vão acompanhar comigo ao longo do tempo, mas esperem o verão. Enfim, é isso. Bom, vendo tudo isso, nada mais justo que escolher a sua página. Para você que escolheu o Página de Copas, a ver o que o seu eu espiritual tem para dizer para você. Bora! Sete de copas, o mago. Primeiro que a vida está dizendo que seu mundo é um mar de possibilidades e você... Peraí. Que gostoso. Seis de paus. Peraí. Já comecei gostando. 9 de copas. Que saiu, não quis, né? Quis. Rainha de ouros, engraçado. Eu já fiz vídeos e ela sai bastante. 8 de paus. Rainha de espadas. 4 de copas. As de copas. Nossa, faz tanto sentido essas cartas. A torre, a força, 5 de copas, o carro, 7 de ouros e os namorados. Sobre... né? Eita, peraí que saíram várias, não vou considerar. Calma aí, volta aqui que você caiu aqui, meu filho. Aí não, se quiser ela sai de novo sempre. De novo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Rainha de copas, faz sentido pai de copas. Cavaleiro de ouros, 5 de espadas e 2 de copas. Ok. Às vezes a gente tem que parar de fazer a mesma coisa para a gente chegar em lugares diferentes, não é mesmo? E eu acho que aqui é o momento de você aprender a se conectar. Primeiro que já a carta do Página de Copas, se você escolheu essa daqui, ela já diz que você está em busca de amor próprio. Antes de qualquer coisa, se olhar um pouco mais, se valorizar um pouco mais, olhar mais para suas qualidades, se apaixonar super por você, entende? E vai fazer muito sentido. Então, o que acontece? Você é uma pessoa que adora as possibilidades, às vezes eu acredito que você tem uma visão de lente cor-de-rosa da vida, e porque você sempre acha que, sabe, tudo pode ser, só basta acreditar aqui, talvez você tenha aquela sensação que sempre você vai conseguir aquilo que você quer, ou que o melhor está por vir, ou que se eu deixar as portas em aberto, né, se eu participar de tudo e mais um pouco, não é que talvez eu consiga. Deixa eu trabalhar, explicar melhor isso que eu quero dizer. Bom, o que acontece? Você é uma pessoa que
Sabe quando a gente gosta de tudo um pouquinho? Tudo a gente acha um pouquinho interessante, tudo a gente acha um pouquinho interessante. E esses nossos interesses e os nossos hobbies e as nossas vontades de experimentar tudo mais um pouquinho, sempre levaram a gente num lugar de conexão com outras pessoas, eventos, conquistas pessoais, etc. E eu acho que você sempre abriu de tudo um pouquinho, né? Tipo, se dedicou em tudo um pouquinho de você aqui, para você chegar em algum certo tipo de realização, de se sentir vitorioso por algo, etc. Encontrar as pessoas que você gostava de encontrar, mas aqui eu acho que você sempre buscou alguém ou pessoas, lugares e situações que pudessem aceitar você ser como você gosta de ser. Sabe? Alguém que pudesse que te acolhesse quando você precisasse, que te ajudasse no seu lado financeiro, que te desse uma força, que tivesse vitalidade e qualquer coisa desse tipo. E às vezes aqui a gente acaba se conectando com pessoas onde a gente também pode demonstrar muita independência, que a gente é muito abundante, que a gente é muito legal, que a gente é muito pouco, sabe? Não temos muitas regras, não temos muito nada. E você foi assim durante bastante tempo. Quando você deixava a vida acontecer e perceber aonde que ela podia te levar, por alguma razão você conseguia aproveitar muito mais as suas conquistas do que agora nessa sua mudança. Por alguma razão agora, aqui, você está começando a se cobrar demais, a alcançar um objetivo, a ser um tipo de pessoa, a escolher coisas que na verdade mais te desafiam do que fazem você aproveitar e curtir elas. E talvez aqui você tenha também agora, esteja muito julgando você mesma. Talvez você esteja vendo o quanto você é ríspido em algumas coisas, o quanto você tem muito a melhorar, o quanto você não chegou onde você queria chegar porque você resolveu se divertir pelo caminho ao invés de ter um objetivo concreto de onde você queria ir. E aí que você começou a seminar, onde tudo aquilo que te fazia feliz e te fazia sentir prazerosa começou a ser um ponto de chicotada de você para você mesmo, autocrítica. Depende de uma sensação de negatividade sobre você e etc, né? De repente, do nada, você reparou que o quanto você, ao exigir muito, ao querer muito, ao tentar se provar muito, o como você se diminuiu para caber em uma situação. Ao invés de só aproveitar e desfrutar da... Nossa, tá uma cruz aqui, né? Enfim, ao invés de você... Desculpa, gente, é onde dá pra fazer, tá? Desculpa, está distraidor isso daqui. Bom, mas, enfim, é como se você tivesse aqui nesse momento... como que eu posso te dizer? As nossas dúvidas são muito traiçoeiras a respeito da gente, sabe? Você descobriu, ou a vida tá tentando, o Senhor tá tentando te falar que cada vez que você tenta se apequenar, se colocar para baixo, achar que você não é o suficiente para coisas que você quer conquistar, que você não é tão especial, que você não tem o brilho todo, cada vez que você faz isso e se apequena em alguma coisa, mais você perde as coisas que são prazerosas. Às vezes a gente acaba perdendo o nosso senso de autoconfiança, o nosso poder de decisão, o nosso senso de valor próprio. Às vezes aqui também a gente se condenando muito por não atingir certos objetivos ainda. Como a gente se maltrata, como a gente se fala negativamente, sabe, se julga, se condena e etc. E com os outros a gente é tão legal, a gente não liga tanto para os erros dos outros, para a falta dos outros, se eles chegaram em tal lugar ou se eles não chegaram. Parece que a gente tem tão mais consideração pelas batalhas e conquistas dos outros, e a nossa, a gente é tão chicotada, não deu certo, aquela, parece um general se falando, sabe? Que ela tá falando, você viu quanto isso prejudica você nas suas próprias conquistas? Enfim, você tá querendo se falar isso? A vida tá dizendo o seguinte, olha, muitas vezes o que você quer, e você deveria, e eu acho que
ao longo dessas cartas aqui, a gente vai compreender mais profundo, é que você está querendo recuperar aquele seu senso de lente colorida da vida. Você está talvez querendo perceber que a vida também é um mar de possibilidades e que nem tudo depende de você. Na verdade, muitas das coisas que te acontecem dependem mais da sua reação sobre elas do que da sua atitude para elas, entende? Então, o que acontece? Talvez você... aqui eu vejo que você esteja se culpando muito a respeito de alguma coisa, mas na verdade é só porque você está querendo recuperar o seu brilho, a sua coragem de novo, a sua força, como se você sentisse que, sabe quando a gente parece que a gente está dificultando a nossa vida para a gente mostrar que a gente é capaz de enfrentar os desafios? Sabe quando a gente fala, eu não aguento mais ser forte, mas tudo que você está se metendo é para que você seja forte e não relaxe aqui? Então a vida ela está dizendo o seguinte, olha, você está aí no momento que você tem que decidir, entendeu? Você tem que decidir se você quer achar que a vida é um mar de possibilidades onde você desfruta, ou se a vida é uma coisa que você tem que se adaptar para nunca sentir prazer. Talvez aqui a gente tenha que, como eu disse, a gente tem que parar de fazer o que a gente vem fazendo, como a gente vem se condenando do que pode ou a gente não pode, para que a gente se conecte com a gente, para que a gente se sinta que tá tudo bem ser a gente do jeito que a gente é. Enfim, aqui também tem uma coisa, às vezes muitas coisas mudaram, você, diante de tudo que você passou, você teve que aprender o dom da resiliência, e eu acho que tem uma coisa muito bonita que é o dom da esperança, de acreditar que tudo passa e o próximo passo que vem pode ser um X, pode ser Y, pode ser bom, pode ser ruim, mas você aprendeu até essa resiliência de entender que tudo passa, né? E eu acho que aqui a sua maior fortaleza, eu acho que é aquilo que te dá mais força e coragem aqui, é sempre de pensar que de fato tudo passa e tudo pode mudar num piscar de olhos. Então às vezes a gente se aguenta mais, a gente se poupa mais, a gente demora em lugares porque vai passar, porque é uma fase, porque isso, mas às vezes também a gente tem força e coragem de ir embora de lugares que não fazem sentido, porque a gente quer ver a vida de uma forma um pouco mais grandiosa, ou mais animada, ou mais cheia de prazer, né? Mas aqui eu vejo que você está em busca de alguma coisa que abra o seu caminho, que abra o seu coração, que faça você sentir que você está vivendo de verdade, sabe? E que ele não tem muito uma razão de conquistar algo, e sim de pagar para ver ou viver o que eu tenho que ser vivido nesse caminho aqui. Mas a sua rainha de espadas, crítica, tá? Ela te condena por isso. Não, como assim? Vai fazer alguma coisa, não saber onde que você quer chegar? Tudo que você tem que fazer, você tem que conquistar. E se você não conquistar, você é uma perdedora. Você não mandou bem, você foi ruim, mandou mal, decepcionada, você é um fracasso. Você é tudo isso. Sabe? Nossa, foi boba demais. E a vida ela tá dizendo, toda vez que você usa essa rainha que te condena, mais você percebe as decepções no caminho. Mas parece que tudo que ela quer, toda vez que você se coloca um dom de crítica, de que você precisa ser a melhor, que você precisa ser perfeita, que você precisa ser alguém para ter algo, principalmente aprovação aqui, cara, isso decepciona tanto sua alma. Isso te dá tanto pouco senso de segurança. Não, tá se maltratando. Mas eu gosto que, o que acontece? A vida ela tem um poder que você mesmo está se dizendo, e bonito que ela esteja te falando isso. Ela fala assim, olha, não tem caminho certo ou errado, não te mostrarei o certo ou errado, mas eu te prometo que eu vou te proteger no caminho. Porque o que acontece? Essa sua rainha, ela quer te proteger das coisas que te dão errado. Ela quer, mas ela também é guerreira o suficiente para entender que ela pode lidar com tudo que dá errado também. Naturalmente, você não precisaria se condenar tanto se você tivesse essa consciência, né? Mas é como se você quisesse dizer para você mesma,
eu confio em mim. Eu confio no meu potencial de saber cortar aquilo que me faz mal. Eu confio no meu potencial de ir atrás daquilo que me faz bem. Eu tenho um potencial, eu percebo esse potencial em mim, mas por alguma razão eu tenho uma necessidade primária de não bastar, não preciso bastar para ninguém, eu tenho que ser independente, eu não posso contar com ninguém, a vida é só sobre mim, eu que vou traçar o meu caminho, eu que vou fazer isso daqui. E aí que a vida fica pesada, né? Porque se tudo depende só de você, e você tem muitas falhas, eu tenho muitas falhas, o mundo, ninguém é perfeito do jeito que a gente imagina que a gente deveria ser, né? Cara, é claro, se você tá precisando se provar que você é bom e você erra, ai, a gente se condena, normal, né? Mas aqui a vida ela tá dizendo o seguinte, tudo que tá vindo para você agora tá passando pelo seu crivo, sua seleção, né? Tipo, isso é bom, isso é ruim, isso eu julgo e etc. Mas tá vindo de uma forma muito racional, não talvez emocionalmente. Emocionalmente eu acho que você veio de tantas decepções que você tá usando o seu lado para racional para tentar ditar as regras do que vai vir daqui para frente, entende? E claro que com isso, desse seu modo racional, você pode ter conquistado muitas coisas, mas aquele sentimento de não preenchimento, de que foi por mim, é tudo eu que me basto, eu só não tem ninguém que pense em mim, ele continua, né? Quando você antes se jogava na vida, por jogar, porque você queria, porque era pelo feeling, era pelo que você sentia, você conquistava muita coisa. Mas você repara que toda vez que você racionalizou essa coisa, porque você não quer mais passar por aquilo que te disturba, ou não quer mais também se sentir péssima, né? Tipo, sentir aquele sentimento ruim, quanto a tua vida também ficou ali. Nada preenchedor emocional, sempre uma guerra a lutar, sempre alguém para você cortar, sempre calar a boca das pessoas, entendeu? Tipo, sempre. Aí vai estar dizendo que escolha, né? Escolher lutar ao invés de escolher compartilhar. Lutar por você ao invés de compartilhar você, né? Tá bom, é uma escolha. A vida está dizendo o seguinte, claro, o que acontece? Você está num período que você precisa decidir, tomar as rédeas da sua vida. Se você quiser que alguma coisa aconteça muito rápido, né, que dê certo muito rápido, você vai escolher essa racionalidade, essa exigência, você sabe que você vai se tornar melhor disso daí, especialista em alguma coisa, e as mudanças acontecerão, porque é assim que é, 1 mais 1 é igual a 2 e aquilo. Mas e se eu pedir para você seguir um caminho que é com base no seu sentimento, sem nenhuma garantia que ele vai dar certo? Eu não te dou a garantia, mas eu te dou o sentir. O que você está preferindo escolher neste momento? Aí você fala, cara, eu preferia não estar nessa posição agora. Eu gosto aqui de sentir que eu tenho controle, que eu tenho 2 armas na mão, mas eu não gosto da situação que eu estou aqui no momento. E por que você não gosta? Porque a sua rainha de espadas, a que tá querendo ver as coisas por um lado muito lógico, de conquista, guerra, luta, e conquista, e vitória, e aquela coisa, ela é quem tá ditando as regras do jogo. E acontece que mesmo que você vença alguma dessas batalhas dessa rainha, não te preenche emocionalmente. É tipo eu conquistar um lugar, uma posição no meu trabalho, porque eu sou a melhor, mas eu odeio trabalhar com isso, sabe? É tipo, poxa, eu sou a melhor na matemática, ganhei o concurso de matemática, mas eu sempre quis ser artista. Entende? As escolhas, ok, você é a melhor nisso daí, você pode ser a melhor nos seus relacionamentos, mas ser a melhor está te preenchendo emocionalmente? Então, o que acontece? Essa rainha adora ter o controle. Ela adora ter o controle da situação. Ela ama, na verdade. Mas nunca com base naquilo que preenche ela emocionalmente. Assim, com base naquilo que ela tá tentando achar que vai preencher ela emocionalmente.
Enfim, então a cada conquista dessa rainha, parece que você se sente julgada. Tudo que você conquista, você sente que, não era isso, as pessoas não gostam de mim, as pessoas estão me rebaixando, tem muita inveja, não sei o que, não sei o que lá. E você está se encaminhando para a sua vida com base no que, se eu não conquistar isso, eu vou ser mal falada. Mas se eu conquistar isso, eu também vou. Então, né? Pelo menos eu tô conquistando alguma coisa, mas a vida vem com que preenchimento emocional, sabe? Tem uma música do Mac Miller, que é um cantor que eu amo as letras das músicas dele, e ele fala uma música que ele diz assim: good news, boas notícias, é tudo que vocês querem escutar, vocês nunca gostam quando eu tô mal, mas quando eu tô voando, when I'm flying, faz os outros se sentirem tão diferente, make them so when I'm flying, make them so uncomfortable, fazer eles se sentir tão desconfortáveis, tão diferente. Então, caceta, eu vou cantar em inglês, quem souber, né, tipo, good news, it's all they wanna hear. They don't like you, they don't like me when I'm down. But when I'm flying, you make them so uncomfortable, so different. So what's the difference? There's a whole lot more for me waiting on the other side. Então, o que ela quer dizer? Conquistando, não conquistando, ninguém tá se importando comigo, então qual é a diferença de ganhar ou perder, né? Meio que isso. E aí a vida, ela tá dizendo o seguinte, eu vou explicar tudo esse vídeo, pelo jeito vai ser gigante. O que acontece? Talvez aqui você nunca esteja se sentindo suficiente para aquilo que você ama, porque a sua rainha, ela é muito pesada, ela quer o perfeito, ela quer exigências, ela quer coisas certas, do jeito certo. Então você nunca é o suficiente para as pessoas que você ama, você nunca foi o suficiente para relacionamentos. Você, por mais que você dê o seu melhor, parece que as pessoas veem com desdém aquilo que você entregou para elas, mas você adora esse senso de desigualdade, porque talvez isso te motive a lutar para ser uma pessoa melhor e perfeita para os outros, não para você. Consegue entender? Porque a sua rainha gosta de lutar por isso. A rainha, ela lutava, como vocês ouviram no último vídeo das rainhas, ela lutava para ter a admiração do pai dela. Não porque ela era aceita por aquilo que ela era. Ela se tornou o que o pai dela queria para que ela se sentisse aceita. E essa rainha de espadas, ela faz isso. Então, o que acontece? A vida está dizendo o seguinte, e se você visse que na verdade você só está tentando servir a sua rainha de espadas e não aos outros, e não ao amor, e não ao afeto? Você não está fazendo escolhas com base, escolhendo pessoas que vão te dar aquilo que você precisa. Você está escolhendo pessoas que vão fazer você provar para você mesma que você tem que agradar a sua rainha de espadas. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente encontra pessoas que dão sentimentos em pé de desigualdade, mas na verdade não é porque você está querendo amar elas, é porque você está querendo que a sua rainha, aquela que precisa de desafio, que tem que ser a melhor e etc., ela seja satisfeita. Só que eu te digo, essa rainha de espadas, ela nunca é satisfeita emocionalmente, entendeu? Porque o objetivo dela é aperfeiçoamento, não é sentir. E aqui tudo que vocês querem é sentir, entende? Então aqui é aquela hora que a gente, quando encontra algo muito sentimental, a gente duvida que a gente é capaz de dar receber aquilo que a gente merece, gosta e precisa, e dar aquilo que alguém gosta, quer e precisa. A gente se questiona muito aqui a respeito. E a vida está dizendo o seguinte, quantas vezes você deixou de se comprometer com aquilo que você gostava de verdade, que era bom, que te faz ser generosa, que você pode entregar sem medo, de uma forma super gostosa? Quantas vezes você deixou disso daqui porque você precisava conquistar e provar alguma coisa? Quantas vezes?
Então, o que acontece aqui? Eu sinto que você pode, às vezes, se moldar em tantas personalidades aqui, né, para receber emocionalmente aquilo que quer, aquilo que você gosta, que às vezes você parece que se basta. Você se basta. Eu basto. Você me dá pouco? Eu me basto. Tá bom, não preciso. Você tá me pagando pouco? Pô, me basto, preciso. E o que você tá construindo com isso? Nada. Nada. Então a vida, ela tá querendo dizer, vamos romper esse padrão, vamos querer conquistar as coisas que nos dão prazer, sem a garantia de que elas vão dar certo, mas elas vão me dar prazer, aonde eu posso aqui escolher aquilo que eu quero investir e aquilo que não vale a pena investir. É a mesma coisa que se eu vou lá e te ofereço para ir no restaurante, você detesta a comida. Mas é como se você estivesse aqui tentando provar para você, porque é um restaurante Michelin, com a estrela Michelin, e que você detestou a comida. Mas você, porque é importante o restaurante Michelin, você está se forçando a gostar de uma comida que você não gosta. Porque você quer ter a posição de ser aceita pela galera que frequenta, fazer parte daquela galera do Michelin. Ok, você conquistou. E toda vez que você vai lá comer nesse restaurante, você fala, caralho, meu Deus do céu. Quer chegar, sair de lá e comer um McDonald's. Por que você está fazendo isso? Entende? A Vera está falando tudo, mas eu não quero agradar essa rainha que quer provar que ela cabe em algum lugar. Eu quero escolher o restaurante que eu quero e comer aquilo que eu quero, aquilo que me dá prazer. Eu quero escolher estar com as pessoas que vão me dar prazer e não as que tem que ficar sempre me forçando a ser uma pessoa melhor. E às vezes ser uma pessoa que eu nem sou. Entende? Conseguiram entender? Eu acho que tem muito a ver aqui com os chicotes que a gente está falando. E seu eu espiritual, ele está dizendo, ei, por que você está fazendo escolhas com base na sua rainha de espadas, sendo que tudo que você queria ser a rainha de ouros, abundante, prazerosa? A vida diz que às vezes você pode aqui, você é uma, é o que eu falei, você tem uma visão, uma lente cor de rosa, às vezes, para a vida. E isso é o que te dá prazer, pensar que pode acontecer, naquilo que pode ser que dê muito certo. Sabe aquele sentimento? Ai, pode ser que dê muito certo, ai, não sei, será que a gente vai naquele show? Putz, é o famoso assim, cara, eu paguei o show, paguei o ingresso do show. Sabe quando você tem uma certeza, sei lá se o show vai ser uma droga ou não, mas só porque você pensa que você que quis aquilo ali, ir naquele show, já é legal pra caramba, não é? Então, você sempre foi assim. E quando você sente dessa forma aqui, parece que você se une às pessoas, você não tem que provar nada pra ninguém, sabe? Tipo, você cuida do seu, você é mais generosa, você é mais espontânea, você não tá ligando tanto pra isso e etc. Mas ok, eu entendo, são fases da vida que fazem a gente mudar de figura, né? Coisas acontecem com a gente de uma hora para outra que exigem, de repente, do nada, uma sensação de agora eu preciso saber o que eu quero, agora eu tenho que conquistar aquilo, agora... E aí a gente começa a ver só onde falta, só a crítica, só isso daqui é uma droga, isso aqui não merece. Ah, isso daqui eu quero acabar com essas pessoas negativas. Ai, que não sei o quê. A gente começa a ficar Aqui é porque às vezes você atingiu uma coisa que você quer muito. Então agora você está disposta a cortar tudo aquilo que vai impedir de que essa situação que você está vivendo seja rompida por coisas negativas, pessoas negativas e aquela coisa toda. O que é ótimo, legal, muito bem. Mas ao invés da gente começar a ter prazer sobre essas coisas, a gente sempre tá aflita, tipo, onde é que pode dar errado isso daqui? Ah, isso pode dar errado, então é melhor cortar já pela raiz, porque... E aí, o que a gente constrói com isso? Imagina assim, você foi num show e você conheceu uma pessoa, vocês se divertiram e super. De repente, do nada, porque você acordou num dia, você falou assim, não, mas a pessoa que eu acabei de conhecer no show aqui, a gente tem que estar muito certo, ela tem que querer casar comigo, namorar comigo, tem que me ver. E aí você já começa, né, tipo, agora que eu achei uma pessoa que eu me divirto, que eu vivo, que é mó legal, de repente agora eu preciso, ela não me dá o que eu mereço, ela não quer isso, ela não quer aquilo, ou às vezes eu de repente fiquei com um senso de proteção aqui, que agora eu não posso
Consegui uma pessoa tão bacana nesse show aqui que agora eu vou parar de ver meus amigos que saíam comigo, mas agora também não quero mais isso daqui. Sei lá, agora eu tô de saco cheio, não quero mais ir pra show, não quero mais me divertir, agora eu só quero que dê certo com essa pessoa. O que você tá construindo com essa pessoa? Se você não quer se divertir, você não quer sair, você só tá protegendo isso de dar errado, né? Você também tá tentando se proteger de não se abrir emocionalmente, onde você não vai ver resultado. Mas onde é que foi parar o prazer depois? Não tem, né? Tipo, acaba que a gente não tem prazer, a gente não constrói e a gente continua sozinho. Vivendo a vida sozinho, achando que a vida é a gente sozinho, que o prazer, ninguém quer nada com nada. Você reparou que você também não está disposta a abrir mão de muita coisa, abrir mão daquilo que você se julga, se condena para ter prazer. Apenas prazer, para se divertir, porque é gostoso, não porque vai dar certo ou vai dar errado. E a vida está dizendo, você está muito apegada ainda aquela sensação que as coisas não podem dar errado, como se você tivesse algum controle sobre isso. E porque você não quer que as coisas dêem errado, talvez você comece a se apequinar em alguma coisa. Talvez as pessoas que mais agora vão te dar afeto são pessoas que você vai ser mais dura. As pessoas que menos vão te dar afeto são as pessoas que você mais vai tentar sentir. E a vida tá dizendo, mas por que a gente tá querendo agradar a Rainha de Espadas, sendo que eu detesto a Rainha de Espadas? Imagina conviver com uma pessoa dessa que eu tô falando. Ai, não é? Se a gente colocasse essa Rainha de Espadas como sendo uma pessoa que assim, você sai com ela numa noite, você conhece ela, tá tudo muito bem, e de repente dona ela fala, olha, usa essa roupa. Olha, você não gosta sei lá, você não gosta de pop? Então eu não quero mais falar, você tem que melhorar isso. Ai, você não conseguiu aquela posição no trabalho? Então pra estar comigo você precisa conseguir essa coisa no trabalho. Ai, porque eu sou muito melhor do que você. Ai, que eu me sinto muito superior a você. Você gosta desse tipo de pessoa? Você gosta? Você gostaria de ficar ali, ó, com ela, né? Se dedicando a ela? Não, você não quer construir nada com essa pessoa. Imagina que você está sendo essa pessoa, principalmente com você e às vezes com os outros, o que acaba muitas vezes fazendo a gente, na verdade, perceber as nossas faltas, né? Tipo, poxa, nada está à minha altura ou eu não estou à altura de algo. E aí, de fato, às vezes a gente, eu sinto aqui que a gente se aproxima de algumas coisas que a gente gosta através disso, mas a gente não constrói nada com isso, porque a gente não se permite ser vulnerável. Aqui é um medo da vulnerabilidade, porque as coisas podem dar errado, que é melhor não construir nada e deixar tudo como tá, bom ou ruim, não importa, não vamos mexer em time aqui, porque eu não vou me dedicar a isso, honestamente não quero mais me dedicar a isso. Vai dar errado, pode ser que dê errado, se não for do jeito que eu penso, não vai dar certo. E aí aqui a Virala tá dizendo o seguinte, tipo, para com isso. Deixa as pessoas te conhecerem, sem que você tenha que ditar como é você, sabe? Sem que você tenha que explicar como você quer, ou como você precisa, ou como sei lá o quê. Deixa as pessoas se aproximarem de você e ver o que elas te oferecem. Elas te oferecem coisas que você sente que você pode ter prazer, ou elas sentem que você está lutando com você mesma para ser uma pessoa melhor. Entende? Tenta só perceber quem vem. O que essa pessoa, essa situação, ela te faz sentir. Ela te faz sentir leve, ela te faz sentir prazerosa, ela te faz se sentir alegre. Imagina que você não quer nada com ela, uma amiga sua, né? Você encontrou uma pessoa na rua. Mas essa pessoa te fez sentir mó legal, deu risada, etc. Ou essa pessoa depois te deu uma sensação de, não quero nunca mais falar com ela, não sei, me deu um sentimento esquisito aqui. Presta atenção naquilo que você sente. O seu sentir é o melhor dos caminhos para saber quem é bom para você, aonde você está em posição com alguém. Essa pessoa parece que ela sempre me desafia, e eu adoro ser desafiada. Não é a pessoa que está te desafiando, é você que está tentando se desafiar para
tá com alguém que não te dá prazer e só desafio. Você tá tentando provar para você mesma que você é ótima, não que você é prazerosa, não que você é divertida. Olha para você, gosta de você. Olha para você. Olha quanta coisa você é, o quanto agradável você é, o quanto você é defensora das pessoas que você ama, como você sabe proteger as pessoas que você ama, sabe? Olha o quanto você passou aqui, às vezes batalhou por um monte de coisa que deu errado e mesmo assim não perdeu a esperança, sabe? Mesmo não tendo muito para oferecer, você ainda tentou ser generoso. Não, eu não vou me apequenar. Não vou me apequenar num mundo onde eu sou grande. Não mereço. Não quero. Eu gosto demais de mim. Eu sou grande demais, legal demais para isso. Não quero. Essas pessoas, esse eu, não é sobre o que eu vou conquistar disso, é como eu vou me sentir sobre isso. Entendeu? Deixa eu sentir a esperança de novo. Deixa eu sentir que eu me deixo me aproximar dos outros. Deixa eu sentir que eu me conecto emocionalmente com os outros. Porque agora eu não tô me conectando emocionalmente. Eu tô aqui. Às vezes eu não encontro ninguém para me relacionar aqui. Por quê? Eu já sofri tanto que agora não pode mais dar errado nada. Então tem uma lista de exigências aqui. E eu nunca vou encontrar alguém com a lista de exigências aqui. Até porque se essa pessoa me der algumas coisas que eu preciso, eu vou botar um defeito nela. Ah, mas não faz isso. Ah, mas ela não é isso. Aí às vezes eu vou admirar uma pessoa que está indisponível emocionalmente para mim, porque, pô, é ela que eu quero. Então eu vou agora ficar mais bonita para ela, vou ser mais inteligente, agora eu vou ser mais isso, vou ser mais isso. Tudo isso para você se amar, concorda? Não é para amar ela, para que ela te ame, é para você se amar o suficiente e sentir que você pode ser amada. Aceita você, as pessoas gostam de você porque você é você, cheio de complicação, cheio de problema, cheio de generosidade, mas cheio de crítica também. Você tem defeitos e qualidades, deixa que te escolham porque você é única, não porque você tem que ser alguém que nem você admira, porque essa coisa que você admira não é legal emocionalmente para você, entendeu? É isso. Até mais. E para você que escolheu o Pajem de Ouros. Enfim, o que vocês querem se contar nesse momento? Vamos lá. A força. A primeira coisa do Pajem de Ouros, quando a gente escolhe ele, é o contato com o nosso corpo. O aprender a gente a se valorizar e a se respeitar. Até um senso também um pouco de humildade dentro da gente, sabe? Pajem de Paus. Cavaleiro de Copas. 9 de Espadas. Dois de Paus. 4 de Ouros, 10 de Ouros, o Enforcado, 2 de Copas, a Imperatriz, Pajem de Espadas, que interessante. Vejam também o Pajem de Espadas, por alguma razão. 10 de Paus e a Rainha de Copas. Sobre o que estamos falando? Bom, La Muerte, Rei de Copas. Hora de ser ressignificado tudo isso daí que você já passou, porque já deu. Só assim, deu. É isso que você está tentando se falar. Às vezes a gente precisa entrar em contato com aquilo que mais dói dentro da gente para que a gente possa viver com vontade e não viver à vontade. Entende? Então, enfim,
Então, o que que isso daqui quer dizer? O que que você está falando? Olha, você é uma pessoa que talvez você é muito forte, muito resiliente aqui, sabe? E talvez você tenha aprendido que ao você se autocontrolar, controlar alguns impulsos, você conquistou muita coisa, né? Deu tudo muito certo, você conseguiu aquilo que você queria. Mas emocionalmente, sabe quando a gente consegue alguma coisa, mas parece que emocionalmente foi à custa de tantas coisas que eram importantes pra gente que a gente acaba ficando triste por isso? Tipo, meio que como se fosse uma conquista não genuína, sabe? Enfim. Mas o que que acontece aqui? Talvez você está tentando neste momento recuperar o seu brilho. Talvez o que você mais quer, na verdade, nesse momento é recuperar o seu brilho, o seu lado sociável, aquele que não se prende tanto, aquele que simplesmente, sabe, eu sou o que eu sou, tipo isso daqui. E a vida tá te aproximando, né? A vida, você tá sentindo uma energia da vida que ela tá te movendo para esse lugar de vai recuperar teu brilho, vai recuperar aquilo que você já perdeu na tua vida, sabe? Para você conquistar algumas coisas, você teve que se perder de você. Volta, 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 volta. A vida tá dizendo, olha, aqui, quando você vai atrás de algumas coisas, aqui você recuperar aquilo ali, você volta a ser uma pessoa muito mais, que vê a vida de um jeito mais positivo, talvez mais romântico, talvez aquela sensação que, sabe, tipo, pô, vai dar pé, sabe, tipo isso daqui. Mas o que que acontece? Você tem medo de precisar ter que se aguentar de novo, talvez você sinta aqui que as suas inseguranças te travam de viver alguma coisa com muita verdade ou com muita... Não sei, como se você tivesse medo de ser forte, sabe? Medo, quero ser forte de novo. E aí, o que acontece? Às vezes também, como você já teve alguma coisa, você já se decepcionou com alguma coisa e parece que tá tendo aquela sensação que você vai se decepcionar de novo, então você não pode agir daquela forma, etc. Mesmo que você queira de alguma forma, pode ser que você esteja um pouquinho mais angustiado, mais inseguro e etc. Como se a gente sempre soubesse que, pô, é só fazer isso daqui que vai dar certo, mas a gente não se sente preparado. Às vezes o nosso medo e a nossa insegurança faz a gente não conseguir conquistar aquilo que a gente quer, faz a gente não ir nos lugares que a gente se sente ótimo, faz a gente achar, comparar nossas próprias conquistas com as dos outros aqui. E talvez o que está impedindo tudo isso é o seu apego às decepções do seu passado. É um apego das suas sensações de quando eu tive tudo, me traíram, me decepcionaram, eu caguei tudo, me decepcionei muita gente. Eu tenho muito apego a esse tipo de sentimento ruim, entende? Então, para mim, é como se todo mundo estivesse sendo feliz, menos eu. Mas, na verdade, é porque você ainda está muito apegado às sombras. Meu, tá muito escuro, gente. Tava um sol e agora, bom, vamos assim, tá no escuridão, paciência. Então, é como se você tivesse aqui se apegando muito no que pode dar errado, né? No que pode dar errado. Então, aqui também é uma necessidade sua agora de putz, eu perdi dinheiro, gastei todo o dinheiro, agora eu preciso poupar dinheiro. Agora eu tô na sensação de que eu tô poupando, sabe? Eu tô fazendo coisas para manter algo, mas que é um algo que não me preenche, é um algo que você sente que você tá segurando alguma coisa que é para ver se aquilo que você perdeu algum dia, que era legal algum dia, você consiga recuperar ela, entende? E aqui, o que acontece? Às vezes a gente fica nessa, né, de se apegar a algo e claro, ok, entendo. Você quer recuperar algo porque você tá querendo se sentir seguro novamente. Seja, sabe, tipo, poxa, queria voltar com uma família, queria voltar para casa da minha mãe, queria voltar a ter estrutura, caso eu tenha gastado tudo e perdi minha estrutura, então agora eu quero ter aquela estrutura que eu sei que eu já tive. E porque eu sei que eu já tive, eu consigo recuperar.
Mas como a gente fica muito apegado àquilo que a gente já teve algum dia, talvez o problema disso tudo é que isso impede a gente de idealizar um futuro que pode ser tão gostoso quanto, ou melhor do que aquele. Parece que se você quiser se apegar muito à segurança das coisas aqui, você perde o encantamento delas, entende? Mas aqui a vida também, ela tá dizendo que você talvez se aproxime de pessoas aqui na sua vida, e essas pessoas, na verdade, elas podem te dar bastante colo, elas podem te mostrar, eu acho que é colo, né? Mas também o que acontece, você também pode estar encontrando com pessoas que exigem de você uma maturidade aqui que você não sabe se você tem de verdade, ou se é só porque você é carinhosa, carinhoso, legal, gente fina e etc. Então você se questiona, quando você cuida de alguma coisa, né? Você recebe alguém de dentro de alguma coisa, você sempre se pergunta onde é que vai dar errado. Eu acho que eu tô fazendo demais, eu acho que eu tô fazendo de menos, isso e aquilo. Sabe, tipo, e às vezes essas suas dúvidas, esses seus questionamentos aqui, é o que te trazem muitas vezes uma dor de cabeça, uma responsabilidade que não tem cabimento. Entende? É como se você quisesse saber quando vai dar errado e o porquê que vai dar errado, ou por que deu errado aquela vez. E se eu viver alguma coisa similar de novo, vai dar errado de novo? Sempre se questionando. E a vida tá falando, cara, a vida assim, ó, pra você, sabe igual criança birrenta? Para! Tipo isso. Para. O que a vida tá te mostrando é que assim, pode tentar querer saber, pode perguntar, pode stalkear, pode achar, pode ficar testando as pessoas. Cagamos. O que você mina com isso é a única coisa que você estraga com isso é você se sentir amada e desejada. Isso é você. E a Bíblia tá falando, mas a gente não quer. A gente quer, na verdade, que você pare de ficar achando que as coisas vão dar errado para descobrir que você é tão amada, tão desejada, sabe? Do jeito que você é. E porque você é assim, a gente nunca vai te tirar nada. Nada. Explico melhor essa última carta. O que acontece? Talvez aí você pode estar, às vezes, conhecendo alguém, tá no relacionamento, tá se conectando, fazendo as pazes, fazendo uma parceria também com alguém, e que por alguma razão você sente bastante força e vitalidade, mas ela também desperta muito medo e angústia e insegurança, o que pode ser contraditório, não é mesmo? Mas é que as suas sensações de insegurança, estabilidade, é porque você tá sentindo alguma coisa positiva, entende? E você, ao invés de expressar talvez essa sua vulnerabilidade, talvez você está tentando conter essa insegurança, essa ansiedade, essa coisa toda, porque você acha que assim é o jeito certo das coisas fazerem dar certo, entendeu? Tipo isso. E a vida tá dizendo, mas quanto mais você aguenta, entendeu? Quanto mais você se poupa de, não isso, não aquilo, não porque isso, porque aquilo, porque eu quero que dê certo, porque eu quero que não sei o quê, mais ansiosa e preocupada e neurótica vocês vão ficando. Tipo isso. Aí a vida tá dizendo o seguinte, olha, parece que você tem traumas ali, que tudo que você percebe sempre é motivo de medo e desconfiança e ansiedade em você, né? E o problema é que você está nutrindo o seu olhar para onde te dá medo e não nutrindo o olhar para onde você está vencendo, aonde está sendo legal, aonde está sendo divertido. Porque às vezes a gente tá olhando uma coisa que dá muito medo, aí a gente fica caçando essa coisa para dar medo. Mas às vezes também, imagina que, digamos, a sua relação tá dando insegurança, você só vê com medo. E ela também tá dando certo, então falar, olha, só ver o que dá certo pra você é tipo, muito fácil falar, difícil de fazer. Mas aí, desfoca dessa área. Deixa eu ver aqui. Pô, tá aí meu trabalho, talvez tá fluindo, né? Hoje eu almocei, hoje eu tomei banho,
Talvez tem coisas que eu esteja vencendo na vida, tem coisas que também estão acontecendo que estão dando certo na minha vida, entendeu? Não é só ali, não, tem coisa. Só que aqui tem uma mania de se comparar, você tá se comparando com coisas e pessoas ou situações que, poxa, queria não ser insegura sobre isso, queria não ser isso, olha aquela pessoa como ela é assim, ela é ótima, né? E essa espécie de comparação faz você cada vez mais achar que um dia você vai ter aquilo que você sempre quis na sua mente, mas que na hora que você tá tendo, você tem medo, entende? E a vida tá dizendo o seguinte, olha, tem uma coisa aqui que talvez você esteja preocupada porque ela tá se desenvolvendo ainda. E é uma coisa nova, às vezes é uma pessoa nova, é um projeto novo, é as pazes com alguém, sei lá o quê. Mas que, sabe, pô, que legal que tá isso daí tá acontecendo, que demais que isso daí tá acontecendo também. Talvez também a sua mãe esteja procurando agora um jeito de sair de casa, então talvez ajudar a sua mãe ou você mesma a querer sair de casa, a, sabe, dar uma socializada, se você é mãe ou pai, sabe, tá na hora de você querer dar socializada, mas você tem medo de como vão te julgar, porque mas você vê na internet, tá entendendo? Tá entendendo o que eu tô falando? Olha você se falando, não fui eu que escolhi isso, foi você que escolheu se ouvir isso. Então, o que acontece? Às vezes aqui você tá muito preso realmente a ficar stalkeando, indo atrás de gente fodida, gente que já te fudeu, gente para ver se ela tá bem, se ela tá mal, se ela tá isso, se ela tá aquilo. E quanto mais você percebe, você vai fazendo isso, mais você tá alimentando essa sensação de olhar o ruim, aquilo que não dá certo, aquilo que nem deu, porque o porquê não interessa, não é? O porquê interessa, eu falo isso para as minhas clientes, sabe? Às vezes a nossa mente com essa, e é bem típica essa carta aqui, que todo mundo tem, tá? Não se sinta única, especial, do mal aqui, não. Mas sabe quando a gente tem um negócio que deu errado pra gente, deu ruim pra gente, tá dando ruim, deu ruim, dá medo, dá comparações, dá sei lá o quê. E aí a gente fica naquele espiral negativo, sabe? De ficar pensando. E aí a gente começa a pensar e fica tentando entender o porquê, e fica tentando entender o porquê, e vai indo ali, ó. E você vê, passou meia hora do teu dia, você tá indo ali pensando, remoendo um treco, tentando entender o porquê, a chave e o assunto. Caras, para. Você repara que você fez isso, saiu, né, beleza, passou esse espiral negativo. Dá 2 dias você tá pensando essa mesma coisa de novo. O que você fez a respeito disso? Porra nenhuma, concorda? Nada. Você não fez nada. Essa é só uma preocupação que ficou gerando desgaste mental e que gera desgaste mental e que você acha que algum dia, ao você descobrir o âmago do porquê você vai estar livre. Nunca foi assim. Nunca foi. Não foi por causa do âmago que você saiu disso. Sabe, tipo, é igual você fazendo no analista, porque isso daqui porque minha mãe me bateu. Tá bom. Daí, tá vivendo. O que você fez sobre isso? Se você não fizer nada sobre isso, não adianta nada você descobrir, porque, minha mãe que me bateu, então agora eu ajo dessa forma. Cadê a prática? Então, toda vez que você começar a entrar nessa espiral negativa sozinha, de tentar ver por que alguma coisa aconteceu, se você, o que vai acontecer, e vai gerando mais ansiedade, mais coisa, faz assim, para. Isso é só a minha mente tentando, é só a minha mente. Só quantas coisas sua mente pensa na vida? 217 milhões. E às vezes coisa boa e às vezes muita merda, não pensa? Não sobre esse assunto que a gente tá falando, mas sobre a vida, entendeu? Você vê um filme, você já pensou, enquanto você tá vendo o filme, você já pensou na comida, no filho da puta do filme, na menina que merecia aquilo do filme, aí juntou com as suas amigas, tipo, gente, né? Às vezes a mente, ela não é verdadeira, ela não tá dizendo verdades. A gente tem vontade, tipo, eu quero matar essa pessoa. Tá sendo verdadeira? Você quer matar? Você vai matar? Não vai. Entendeu? Então, assim, ela não é uma verdade, né? Ela é uma assassina. Então, na hora que você começar a ver que você tá no looping de alguma coisa, fala, é só o looping. Isso não tá dizendo que eu tô chegando em algum ponto e que eu vou descobrir alguma coisa. Significa apenas que eu estou num espiral negativo. E sai. E saia disso. Entende? Porque o que a vida está dizendo é o seguinte, olha, talvez aqui,
para você, se a gente fica mantendo muito esses traumas, isso que a gente já perdeu e etc., quando a gente conquista alguma coisa que é verdadeira, que é sólida, que é segura, ela pesa tanto na gente, a gente fica precisando tanto de uma validação emocional que, na verdade, aquilo que é seguro não é muito seguro. E o que a vida, ela tá dizendo é o seguinte: ei, o que tá acontecendo com você, que agora eu vou te jogar, eu vou te mostrar que você ficar com esse pensamento, essas angústias, essas crises, etc. Eu vou acabar com essa bosta, entendeu? Eu vou de fato acabar com essa bosta aqui. Eu quero que você comece a se perguntar aqui, na verdade, é tipo assim, o que me dá segurança? O que me dá segurança? E a vida vai te mostrando. O que me dá segurança? Pergunta pra vida. Pergunta pra tua família. Pergunta, sei lá. Faça as perguntas. A resposta é a que menos importa. Mas saber fazer as perguntas satisfaz mais do que receber a coisa certa. Então, deixa vir. A vida aqui talvez esteja te dando, por exemplo, conflitos com a família, conflitos de relacionamento, conflitos de alguma coisa, mas porque ela tá tentando aqui, na verdade, te tirar esse peso que você tá carregando sozinha, que não tem cabimento, entendeu? Não tem cabimento. A única pessoa que tá impedindo você de receber o afeto que você quer é você mesma, entende? Então aqui é como se você, na hora que você se sente amada e desejada, você começa a fazer sacrifícios em nome de algumas coisas. Você aguenta muitas coisas, porque isso faz as pessoas te amarem, mas isso faz você ser boazinha, bonzinho. E aí ninguém gosta de gente boazinha, bonzinho. A gente gosta de gente que é inteira. A gente gosta de gente... A gente não gosta de gente chata. A gente não gosta de gente que, porra, você fala, caralho, como é que essa pessoa pensa isso? Sabe assim? Quantas pessoas que você acha ridícula não são amadas? E por que você tem que ser perfeita? Como se existisse uma matemática, é a fórmula para que tudo desse muito certo. Não existe. Não existe. Entende? Então aqui, o que acontece? A vida tá falando se você aprender a não ter que fazer nada, a não se deixar guiar pelos medos, a não procurar os medos, a se valorizar não aquilo que você tem, mas a sua batalha de vida. Sabe, caralho, se você tá aqui hoje, eu sei o tanto de merda que você passou pra estar aqui hoje. Eu tenho certeza que você passou muita merda e tá aqui. E algum dia, talvez nessa semana, nesse mês, nesse ano, você deu risada de alguma coisa de merda que já te aconteceu lá no passado. Se você se permitir ser amada, se você se permitir ser desejada, se você aplicar de fato a lei do mínimo esforço, tipo, eu não vou me esforçar para as coisas, deixa eu só receber o que eu preciso receber, deixa eu só receber, e você vai se sentir tão amada, você vai se sentir tão você vai sentir que você não precisa fazer nada para que as coisas deem certo, a não ser você ser você, porque aí você sente com verdade e não com medo de perda, entendeu? Um abraço de urso em vocês, e é isso. Esse daqui é para você que escolheu o Pajem de Espadas. Cartinhas, o que temos para falar para quem escolheu o Pajem de Espadas aqui? A Lua, 8 de Ouros. Interessante como faz sentido. 6 de Espadas. O Mundo. Cavaleiro de Ouros. Opa! Saiu também. 7 de Paus. 5 de Ouros. 2 de Copas. A Morte. O Eremita. A Justiça, o Sol, eita, saíram duas, o Pajem de Ouros, então veja também, tem algo do Pajem de Ouros a ser visto, Rainha de Ouros,
Eita, saíram muitas, não vou considerar não. I'm sorry. Se quiser, saiam de novo. Só quero uma. Rei de ouros. Sobre o que a gente está falando aqui. A força e o 10 de espadas, ou seja, bora, gente, encerra esse ciclo logo, entendeu? O que vem para você quando você encerra um ciclo, se você está num processo de encerrar, concluir um estudo, uma área da vida, o trabalho, isso vai te dar mais motivação e mais força, entendeu? Daqui por diante. Você está com tanta força de terminar algo que na hora que você conseguir terminar e concluir esse algo, vem mais força, entende? Bom, mas então o que acontece aqui? Para quem escolheu esse pajem, é o seguinte, talvez, oh meu Deus, você vem trabalhando muito com as incertezas da vida. É como se aqui eu sinto que você tivesse perdido e você tá investindo em coisas sem muito senso de direção, porque para qualquer lugar que você esteja investindo alguma coisa, sabe quando você sente que sabe quando a gente está no meio do deserto, no meio de um deserto, e a gente não sabe se a gente está no final da chegada, no meio, ou se a gente está muito distante de chegar onde a gente queria chegar? É meio como se você estivesse trabalhando sem esse senso de direcionamento de onde ir ou não. A única coisa que você quer é concluir esse ciclo. Tudo que você quer é se fechar, sabe? Tipo, deixar isso daqui por encerrado, né? E aí a vida tá dizendo o seguinte, por que você quer estar sem direcionamento, né, e agindo dessa forma com base nos suas angústias, nos seus medos, na sua falta de visão, né, daquilo que é conhecido para você? Talvez você possa nesse momento estar se sentindo empacado, entende? Porque o que está faltando para você não é o senso de direção mental, e sim planejamento, entendeu? Aonde eu quero chegar e o porquê eu quero chegar. Aqui não importa as respostas, o que importa são as perguntas certas, entende? Então, a vida ela tá dizendo o seguinte, bom, eu acho que, primeiro, é isso. Está sem senso de direção justamente porque você não está planejando, você não está seguindo direito uma rotina, entende? E às vezes você até quer, você sabe como, né, fazer alguma coisa, mas a execução ainda dessa coisa envolve muita análise da sua parte, e isso talvez te trave, isso talvez... sabe, se a gente pensa demais, se a gente acha demais aqui, a mente às vezes é uma merda, porque ela te leva em 17 milhões de direções, e se você tenta um pouco ali, porque, sei lá, né, alguma vai dar certo, alguma vai me levar em algum lugar, a gente anda sempre para caminhos nada a ver, enfim. Bom, então naturalmente agora você pode estar sentindo que você está brigando com coisas que você não tem o controle. Você talvez esteja com um pouquinho de raiva da vida, justamente por você sentir que tudo que você se propõe sempre tem alguma coisa que vem contra você, entendeu? Te deixando cada vez mais perdido aqui. E a verdade de tudo é que você tem muito receio nesse momento de perder, sabe? Perder a briga, perder a batalha, lutar por uma coisa que você sabe que você pode perder ela e etc. Mas a vida está dizendo o seguinte, será que às vezes você só não precisa de companhia? Por quê? Eu acho que aqui é muito mais profundo do que eu estava pensando. Mas eu vou falar primeiro dessa forma, vocês me conhecem, é igual os vídeos de antes, a gente vai falando e vai entendendo juntos. O que acontece aqui? Eu sinto que
Você é uma pessoa que faz de tudo para não perder uma briga, uma disputa, um cargo, uma coisa que você enfiou a mão, você briga e luta muito demais. E às vezes aqui eu acredito que quando você sente que você perde uma briga, né, e tenta seguir a opinião de outras pessoas que você gosta, talvez, que falam que para você é aquilo que é melhor e etc. Talvez você sinta que, cara, nunca, sei lá, todas as vezes que eu contei com alguém, né, todas as vezes que eu ouvi alguém, eu, na verdade, me senti mais sozinho. Na verdade, isso me levou para uma sensação de mais solitude. Isso daqui me fez avaliar muito mais o meu caminho. Mas tem alguma coisa aqui que eu já vou falar depois. Será que eu falo agora? Eu vou falar como se fosse, por exemplo, o trabalho, porque aqui tem bastante coisas relacionadas a trabalho. Às vezes ali você está trabalhando numa coisa que você sabe assim, eu tô fazendo o que eu tenho que fazer e vambora, e é isso e tal. Mas você sente que você nunca vai sair do lugar, sabe? Eu tô trabalhando num treco que eu nunca vou mudar de cargo, que eu sempre vou ser assim. Eu vejo meus colegas ali também, todo mundo fica parado. Então assim, eu tô aqui me esforçando, me matando, pra quê? Pra não perder trabalho, porque eu preciso de dinheiro. E agora? Não é mesmo? Eu preciso perder, eu não posso perder dinheiro. Talvez eu veja muita competição no meu trabalho, eu odeio, digamos, esse mundo onde eu estou trabalhando agora. Mas eu sinto que se eu não lutar contra isso, se eu não entrar nessa onda, aí quem vai se ferrar sou eu. Então, o que que acontece? Eu fico mais tempo onde eu tô, eu fico mais tempo parado naquela mesma rotina, naquela mesma coisa que não me leva pra frente e que eu vejo que ainda tem muito tempo, sabe? Eu não preciso decidir agora, eu não preciso fazer nada disso, é só deixa o tempo fazer o seu trabalho e etc. Mas você tem um senso de justiça muito forte, onde os merecedores merecem, entende? As pessoas que não faz nada levando crédito e moral por isso daqui vai se ferrar. Eu odeio injustiça. É uma pessoa que odeia injustiça, entendeu? E aí que, por você odiar a injustiça aqui, talvez a gente tenha muito receio, na verdade, de se impor com a nossa senso de não acho isso justo, porque isso significa perder coisas que eu trabalhei para, entendeu? Que eu me esforcei para. Eu tenho medo também de ser injustiçada, eu odeio pensar que eu posso ser injustiçada, entende? Enfim, mas a vida está dizendo o seguinte, pois é, o seu senso de ética, o seu senso de justiça, o seu senso de ser comprometido com aquilo que você se propõe. E você se propõe a não abrir mão de nada nem ninguém por causa dos seus valores morais aqui. Isso te faz ser uma pessoa que, sem que você saiba, ser muito bem percebida pelas outras pessoas. Por alguma razão, quando você mantém aquele seu senso de integridade com você mesmo, com as suas convicções, com aquilo que você quer, é como se você sentisse que você não tem medo de perder nada, porque aquilo que não era para ser seu não ia ser mesmo. Viver nesse ambiente que não era para ser meu não ia adiantar mesmo. Viver com essa pessoa que não me leva a lugar nenhum também. Entende? Você é muito independente aqui do que vocês imaginam. Mas o que acontece? Existe também na sua mentalidade aqui aquela sensação de seguir caminhos muito padrões e tradicionais. Então, mesmo que você seja muito, representado pelas outras pessoas, a grande pessoa defensora dos fracos e oprimidos aqui, existe algo dentro de você também que acredita no mérito. Então, por exemplo, estou numa empresa, claro, eu começo júnior, aí eu subo e aí eu vou seguindo aqui. E eu acho que você acredita tanto nesse valor desse mérito e da tradição e do lado tradicional da vida, que a vida tem assim, assado, que muitas vezes você tem medo de fazer mudanças radicais para o seu próprio bem comum aqui, porque é uma coisa que teria que transformar a sua personalidade, teria que fazer você começar tudo de novo daquele primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, entende? Então, eu vou falar primeiro desse de um lado mais assim, depois a gente vai do nosso jeitinho. Bom, talvez aqui você agora esteja muito brava e muito bravo, porque você é tão
justo, você é tão, sabe, não é equilibrado, mas você sabe dar e receber na mesma medida e tal. E nesse momento você pode estar muito, sabe, tipo, eu preciso brigar por alguma coisa, eu preciso lutar por alguma coisa, eu preciso lutar por uma causa, eu preciso lutar por um ideal, eu preciso lutar por alguma coisa. Só que a vida parece que eu vou lutar sozinha. Qual é o objetivo disso? Eu talvez não vá mudar nada com esse meu senso, sabe? E você aqui é uma pessoa que questionadora, você questiona padrões, você questiona o modo operandi da vida, você questiona pessoas, você questiona caminhos, você é uma pessoa muito questionadora, inquisitiva, stalker também, uma pessoa aqui que gosta de fazer bastante pesquisa, aqui é a famosa pessoa que gosta de os dados, sabe? Eu gosto de estatística, eu gosto da lógica de 1 mais 1 é igual a 2, entendeu? Tipo, eu vou alcançar sucesso porque isso mais isso é igual a isso, entende? Então, o que acontece? Às vezes aqui a vida tá te deixando, eu acho que é como se você tivesse perdido, entende? E porque você tá muito perdido aqui, talvez você esteja lutando muito contra aquilo que você acredita que as coisas deveriam ser. Imagina que assim, eu sinto que você tá se dizendo que você não pode estar confuso agora, você não pode, você sempre soube de tudo, você sempre soube julgar o que era certo e o que é errado. Então como que agora eu não estou conseguindo julgar? Eu estou tentando lutar contra alguma coisa que eu ainda não sei, que eu ainda não vi, que eu ainda estou imaginando e etc. Sabe? E isso pode estar te gerando mais estresse e mais confusão. Aqui o que acontece? Você morre de medo, a verdade é essa, de perder a sua reputação, de ser essa pessoa sensacional e genial, que as pessoas te veem como rei e rainha da moral, sabe? Só que o que acontece? Você talvez esteja com o ego ferido, porque você não está sendo aquilo que você sempre foi, você não está seguindo aquilo que você sempre seguiu no momento, entende? E sabe quando às vezes a gente está se esforçando por uma causa perdida? É como se você sentisse isso, sabe? Aqui pode ser que você tenha esse seu senso de justiça, que você merecia muito mais, mas você só investe em coisas que não te dão o valor que você merece, que não te pagam do jeito que você deu, que não se esforçam em pé de igualdade aqui. Isso é triste, né? É tipo, poxa, por que eu ser tudo isso se o mundo não me dá aquilo que eu dou para o mundo, né? Então aqui, muitas vezes, porque você está lutando contra alguma coisa que nem você sabe o que é, né? Tipo, parece que você tá continuando alguma coisa, investindo alguma coisa só por não perder ela, não porque ela te faz bem, não porque ela te enche de alegria, não porque ela tá de acordo com os seus valores e seus princípios, é só por não perder. Eu não quero perder meu status, eu não quero perder minha reputação, eu não quero perder meu trabalho, eu não quero perder minha identidade. É muita coisa que a gente está perdendo ao investir em coisas que não dão retorno, né? E você sabe disso, porque você sabe o quão brilhante você é, quão especial você é, entende? Enfim, mas talvez aqui você é uma pessoa que também pode estar nesse momento. Eu acho que a vida te fez perder algumas batalhas mesmo nesse momento, para você aprender a recomeçar sem tanta sabedoria, sem tanto aquele jeito de você fazer as coisas que você sempre fez. É como se a vida estivesse cortando você de aplicar sempre os mesmos métodos, que só te levaram agora a um lugar que não faz sentido. E esse processo pode ter ocorrido por conta de uma pessoa que te apareceu, ou às vezes por um lugar que você gostaria de ir. Às vezes sair de algum lugar também é um certo tipo de motivação para você, entende? Mas isso significa para você se apequenar onde você era muito grande. Como que eu posso dizer também? Eu acho que você está aprendendo ali a ser também uma pessoa... Como que eu posso dizer? Sabe quando é como se a gente quisesse provocar uma mudança na nossa vida, entende? Mas a gente não quer assumir a responsabilidade que foi a gente.
foram os outros. Eu não tô fazendo nada disso. Não foi minha culpa. Não me julgue errado, porque não foi minha culpa. Mas a gente tá lidando com as situações querendo que elas mudem de figura ali, entendeu? É como se eu não sou eu que provoco, são os outros que não me deixam fazer isso, são os outros. E a vida tá dizendo, não, agora a gente vai aprender aquela lição, sabe? Que talvez se as coisas estão começando a ir para um ritmo que você sente que elas vão ter uma reviravolta, que elas vão necessitar da sua reciclagem, elas estão fazendo você perceber que você está precisando se reciclar, entende? Principalmente em como você conduz as situações na sua vida, sejam elas sentimentais, profissionais, pessoais. Aqui talvez também existe um desejo de viajar com a pessoa que você gosta, sabe? Para que você se sinta um pouco mais leve aqui também. Ou ir em encontro de alguém que você gosta também, você sabe disso. Mas também tem uma coisa, é como se também você estivesse trabalhando numa coisa que te dá dinheiro e você quisesse muito agora mudar para fazer uma coisa que você gosta e que não necessariamente dá dinheiro. Então fica naquela sensação de tanta coisa para perder, né? Tanta coisa para aquilo e etc. E que a gente pensa muito sobre, mas é o que eu disse, a gente não executa ainda, entendeu? Porque parece que a gente precisa alinhar, sabe? Uma sensação de eu perco algo, mas eu vou ganhar outro que vai ser mais longínquo para mim. Muito interessante isso. É meio que isso, entendi. Nossa, entendi super o que a vida tá dizendo. A vida tá querendo te tirar agora, eu acho que você tá entendendo. A vida tá mostrando pra você que por mais que você tente fazer as coisas como você sempre fez, você não tá ganhando nada com isso. E isso talvez esteja fazendo você ter que aprender alguma coisa nova, estudar alguma coisa nova, pensar, ter uma ideia de algo novo e etc. Para que você pare de achar que a vida se limita a alguma coisa, para um lugar que existe, como que eu posso dizer? Para que exista agora uma coisa mais duradoura. Porque até onde você chegou aqui, entende? E daqui para frente, você sabe que não dá mais para você continuar onde você tá. E você quer alguma coisa que, se você parar de fazer isso que você tá fazendo, talvez você encontre uma coisa que agora você vai perdurar fazendo ela durante muito tempo, entende? É meio que uma crise da meia-idade, sabe? Tipo isso, tipo, no sentido de eu não sou mais uma adolescente, as responsabilidades de um adulto, entende? É meio que isso. Eu não posso mais ser zona com o meu corpo, porque se eu quero longevidade, agora eu vou ter que cortar tudo aquilo, né? Todas as minhas farras, o jeito que eu vivi a vida, minha dieta, aquele negócio, para uma vida para que ela seja mais longeva, mais prazerosa e tal. Mas isso às vezes implica naquela sensação de que eu vou perder muita coisa, tipo, vou perder prazer, sabe? Eu vou falar o nunca mais, ou para sempre, isso é uma coisa que tá te travando nesse momento, entendeu? Como se mudar exigisse uma coisa para sempre. Aquilo também é como se alguém quisesse parar um vício, parar de fumar, digamos, né? Pô, sei que isso faz mal, mas me acompanhou durante muito tempo, mas eu sempre fico pensando que eu deveria fazer isso, mas eu não faço, e etc. Mas eu tô vendo que eu tô pensando, sabe, tipo, poxa, se eu quero, sabe, ter mais disposição, se eu quero ter mais fôlego, se eu não quero ficar doente, eu tenho que cortar isso. Mas isso implica eu abandonar, né, eu deixar de, sei lá, tomar café preto, parar de beber durante um tempo. E às vezes a gente sente que a gente vai ficar muito isolado fazendo isso, sabe? Que a gente vai ficar meio chato fazendo isso. Então a gente nem faz, a gente deixa para depois. Tô novo, tô jovem, ainda não agora, daqui a pouco, depois, entende? Mas a vida tá falando, ei, você reparou que você tá mudando? Aquilo que você gosta, aquele ambiente que você sempre conviveu, aquelas pessoas, esse trabalho, qualquer coisa, você tá vendo como agora só você tá nisso?
O quanto parece que de repente do nada você se limitou numa visão de mundo, num ciclo de mundo, numa bolha de mundo, que para você agora não faz um sentido mais profundo? Entende? É como se você fizesse as coisas que você só quer, do jeito que você só quer, você ficou limitado a viver só aquelas coisas. Todo dia mais do mesmo, todo dia ela faz tudo sempre igual. E o que eu acho que você, e que a vida vai acabar provocando, que você quer se falar, é que assim, ou você escolhe fazer essa mudança pela tua escolha, ou eu vou te obrigar a mudar. De uma forma ou de outra, talvez ações inconscientes, nossa, transformem a gente e você não tem o controle. E às vezes eu acho que você fica tentando ter o controle de não, as coisas não são impermanentes, elas vão permanecer para sempre se eu quiser que elas permaneçam. E a vida e a carta da morte assim, vai mesmo, né? Vai, tá bom, vamos ver. Mas aqui é isso, eu acho que você tá sentindo que você está frequentando os mesmos lugares, você está precisando renovar as suas coisas, ou às vezes que eu falei que você gosta de uma coisa que de repente você se sente isolado nisso, seja que talvez porque agora o seu ciclo de pessoas, de disposição, de trabalho, de dinheiro mudou, entende? Agora, se você era uma pessoa que pensava a vida de uma forma muito displicente, talvez agora você esteja mais séria, querendo se encontrar com gente mais profissional, gente mais madura, gente mais, sabe? Que te dite as regras do jogo, tipo isso daí. E antes você só andava com gente muito criançona, muito toda, muito boba, e que é legal, é prazeroso, mas onde que elas estão te levando? Para o mesmo lugar de sempre, né? E eu acho que você tá vendo que também alguns gostos seus mudaram e você tem medo de perder aquilo que você já gostou, já viveu, já foi muito benéfico para você, para ir rumo ao novo, porque eu acho que você sente que o novo, ele é chato, ele é sério, ele é monótono, ele é previsível, é pacato, é assumir para você que a vida é uma merda, ela não tem muito prazer, ela tem muito mais responsabilidade do que alegria. E a vida tá dizendo o seguinte, não, eu tô te dando tempo para isso. A gente vai crescendo e se desenvolvendo naturalmente aqui, que é pra gente alcançar os nossos sonhos, as nossas ambições. Não é porque uma fase acabou que a outra é mais chata, mais desgastante, ela é mais sólida, ela é mais contínua, ela é duradoura, não porque ela é séria, mas porque ela tem mais objetivo, ela tem mais vontades, elas têm mais, sabe, um dia de cada vez e você chega lá, entende? Eu gosto muito dessas cartas aqui para esse tipo de pessoa. É como se a vida estivesse falando, por mais que você tenha que ficar aguentando não finalizar um ciclo na sua vida, ele vai ser finalizado de qualquer forma. E talvez você goste muito mais dele, te dê mais confiança, te dê mais segurança, te dê mais dinheiro, te dê mais uma sensação de poder e conquista, sabe? De você usufruir daquilo que você batalhou tanto e que agora você está batalhando para nada. Se forçando a fazer coisas que te deixam a vida mais do mesmo. Entende? Então aqui eu acho que a vida ela tá dizendo, vai estudar, faz as perguntas, faça as perguntas, escreve o porquê isso. Não é sobre você responder o porquê, mas quais são os porquês que você quer que sejam respondidos. E veja se faz sentido com, tipo, por que eu quero isso? Bom, olha que interessante essa pergunta, por que eu quero esse negócio? Se você questionou por que você quer alguma coisa, significa que algo ainda não está muito claro para você, entendeu? Não é uma decisão muito forte isso. Isso não é uma decisão muito forte isso. Você não é muito capaz de mudar a situação, mas você vai deixar o cenário mudar para que você entenda algo, sabe? E mesmo de qualquer forma, eu acho que a vida vai começar agora, a progredir. Você veio aqui ouvir que a sua vida vai progredir agora,
lentamente. Talvez antes ela tenha sido rápida, antes ela tenha sido muito espontânea, muito legal, muito porque você era jovem, tinha disposição. Mas agora a vida ela vai crescer devagar, mas ela vai subir, e subir, e subir, e subir. E é isso. Um beijo. E vamos ver o Pajem de Paus, né? Se você escolheu o Pajem de Paus, já sei aqui, ó, uma pessoa que tá precisando de vida, se sentir viva, entendeu? Divertida, com novidades, que busca desafios, que tem uma energia mais, vem vida, vem teu peito, sabe? Mas vamos ver, o que a vida tem para falar sobre isso? O que vocês, né, estão falando sobre isso? Rainha de Ouros, As de Paus, é 10 de copas, 6 de ouros, o mago, gostei dessas cartas, por enquanto, né, sempre assim, 8 de ouros, 8 de paus, o eremita, o enforcado, 2 de copas, perdão, 4 de paus, 4 de espadas, as de copas, caceta, a justiça, e a imperatriz. Sobre o que estamos falando aqui? Eita, tá bom. Os namorados, o julgamento e o hierofante. Dale. Então, o que acontece aqui? Talvez seja... Vou falar sobre isso depois. Bom, então o que acontece? O que você quer se falar? Você é uma pessoa que você está buscando agora alguma coisa que te deixa feliz, seja uma pessoa, seja um projeto. Às vezes você está querendo realizar alguma coisa e talvez você encontre essa coisa, você encontre o projeto, você encontre uma pessoa. E você é uma pessoa extremamente dedicada a isso daí, né? Você é extremamente generosa, quando você gosta de alguma coisa, você gosta de investir nela, porque você acredita no potencial dela ali, né? E, às vezes, quando você entende que você é abundante e generosa, você sempre consegue aquilo que você quer. Então, quanto mais você se sentir preenchida de você, de algo que você possui, e você quiser dividir isso com as pessoas, com o mundo, um projeto, um trabalho, um carinho, um amor e etc., mais parece que a vida te dá. Só que o que acontece? Muitas vezes você coloca a mão na massa muito sozinha, né? Tipo, como que eu posso dizer? Você é uma pessoa que precisa de pessoas para se motivar, para ser uma pessoa generosa, para conquistar aquilo que precisa conquistar, para ir atrás daquilo que precisa conquistar. Mas eu acredito que você esteja muito agora investindo em fazer uma mudança. Às vezes está pensando em viajar, às vezes você está pensando em mudar um projeto, está querendo encontrar alguém, às vezes você está querendo fazer muita coisa e às vezes muito rápido. Sabe quando você não está com muita paciência para esperar o processo? Você fala, não, eu quero fazer, quero que aconteça agora. Só que isso está te levando a um lugar onde talvez muito solitário ali. Muito solitário. E talvez os seus projetos, as suas mudanças, aquilo que você está tentando investir e que serão bons de fato a longo prazo, pode ser que eles estejam te deixando tão sozinha e tão introspectiva de alguma forma, que você sente que, sabe quando a gente sente que a gente fica procrastinando alcançar aquilo que a gente quer de verdade,
porque isso impede com que a gente se aproxime das pessoas. Eu vou falar melhor isso daqui depois. Mas enfim, é como se você que sempre foi amiga ou amigo legal de todo mundo, a pessoa que sempre contou com outras pessoas, sempre ajudou várias pessoas, trabalhou com muitas pessoas, foi a líder, era a alma da festa, adorava se divertir, de repente você se afastou. Seja por causa de uma mudança, seja porque a vida passou, né? Seja porque, sei lá, eu só sei que você se afastou de um grupo de pessoas nesse momento. E você se afastou de algumas pessoas que você teve que ir atrás, que você teve que batalhar para elas, para se manter com elas. Então, às vezes aqui me dá uma impressão que você pode sentir que muitas vezes as pessoas que você procurou foi você que procurou. Entende? Elas só precisavam de você, elas só vinham até você quando você era útil para elas, quando você podia oferecer um conselho, dinheiro, ir para festa, ou um aconchego, ou um certo tipo de segurança. Mas é que as pessoas, elas não viram, elas veem em você uma pessoa que não precisa de nada, uma pessoa que é muito fortaleza mesmo, sabe que não precisa de ajuda de ninguém, que é sempre bem relacionada, que é sempre bem influente, que é a alma da festa, que parece que tem um jeito um pouco mais leve de ver a vida, quando na verdade não é bem assim, né? Mas o que acontece também? Então, eu acredito que às vezes quando a gente se afasta desse grupo de pessoas que de alguma forma nos dão essa energia um pouco mais despretensiosa aqui, você pode ter ido atrás dos seus objetivos, ido atrás, ter se mudado, ter viajado, ter feito alguma coisa que te levou para um outro lugar. Ao invés de ser uma pessoa benquista, que ajuda, líder de tudo e etc., fez você aprender a amar a solitude, se amar sozinha. Talvez você tenha se encontrado com pessoas um pouco mais silenciosas, mais introspectivas, mais caseiras, mais velhas, talvez mais maduras e tal. E que elas te fazem de fato muito bem, né? Mas o que acontece? Você às vezes assumiu compromissos que deixaram de lado seus sonhos. Deixaram de lado aquela sua capacidade de acreditar que um dia uma coisa gigante, maravilhosa pode aparecer. É como se de repente do nada você sentisse meio que um choque da vida de realidade sobre a realidade, sabe? Tipo, é um choque, ao invés do idealismo, é o realismo, entende? E aqui eu acredito que esse choque de realidade que aconteceu com você pode ter feito você agora, que sempre foi tão generosa, tão doadora, tão tudo, talvez tenha feito você ter que se guardar um pouco, tem que ser menos generosa um pouco, tem que, não sei, às vezes também é que algum compromisso que você assumiu na sua vida fez o dinheiro ficar empacado, travado, entende? E hoje a gente já chega lá nisso. Mas o que acontece também, e o que eu gosto bastante, é que a vida tá te amadurecendo. Ela tá te amadurecendo para sua... Eu sinto que primeiro a vida tá te amadurecendo ao te aproximar da sua mãe. A vida tá te amadurecendo a como você se desenvolve quando você está com uma outra pessoa. Porque é o que eu vejo que é o seguinte, às vezes aqui, o que você fala é que quando você tá sozinha, despretensiosa, você é cheia de gente, cheia de evento, cheia, lotada de coisa boa e etc. Mas quando as coisas mudam de figura e elas começam a ser, ao invés de ser a pessoa que tem muita coisa visível, né, material ali muito legal, existe, quando você é preenchida pelo lado emocional, é como se a gente de repente se isolasse. A gente que era muito chamada para muita coisa, de repente a gente já não é chamada. E aí que claramente vem os questionamentos desse compromisso que você assumiu sobre aquilo que te importa emocionalmente. Só que às vezes dá aquela sensação de que eu queria juntar o útil ao agradável, entende? Tipo, imagina aquela pessoa que quando ela tá solteira, ela é ótima, independente, etc.
Mas aí quando ela se relaciona com alguém, ela se isola, gosta de ficar no cantinho dela, né? Gosta de ficar naquele mundinho do relacionamento e tal, ainda mais se for uma novidade e etc, o que ela quer que seja durável, e não tem nada de errado nisso. Só que às vezes aqui é como se você sentisse que você não consegue integrar ainda a sua individualidade com estar com outras pessoas, como se para ter um não pudesse ter o outro, entende? E o que a vida está fazendo nesse momento com você é te amadurecendo na forma de conciliar a sua individualidade, onde você é incrível e legal e todo mundo te adora e etc., com aquela sensação de, pô, eu gosto de ficar sozinha, sabe? Eu gosto de, às vezes, ficar sozinha, eu amo estar sozinha, eu amo meu espaço, amo ficar quietinha com a pessoa que eu amo ficar quietinha com as coisas que eu valorizo. Então, se eu sempre fui uma boca de sacola aqui, que me abria para todo mundo e etc, muito ali, provavelmente agora, nesse momento, você talvez esteja percebendo que as coisas que você mais ama, você não está falando e nem dividindo com ninguém. Tudo, e aqui é o que eu falo, principalmente aquilo que pega o seu lado emocional, entende? E aí que é como se a gente sentisse que a gente não tá inteira ou inteiro em tudo, sabe? Eu sinto que existe aqui, às vezes, um certo tipo de dificuldade de se adaptar às situações sem esquecer a própria essência. Como se quando você é um, você não pode ser outra pessoa. Consegue entender? Porque se eu estou num lugar, eu tenho que me portar assim, eu tenho que ser assim, mas aí na minha intimidade eu sou uma outra pessoa que não tem nada a ver com essa daqui, e etc, etc, etc. Então, é como se eu me comprometo com uma, eu não sinto que eu posso ser outra, entende? E a verdade está dizendo aí, calma, a gente está conseguindo, a gente está no começo de um processo de integração aqui, mas por enquanto a gente vai ter que lidar com essa situação de incômodo. Voltamos. Bom, Paula, é assim, eu tô agora muito focada no meu lado profissional, material e etc. Parece que no meu trabalho eu sou muito benquista, pode ser que eu seja líder de alguma coisa, as pessoas me procuram para ajudá-las, né? Sempre eu sou muito solícita também aqui, gosto também de oferecer trabalho para os meus amigos quando eu vejo uma oportunidade de trabalho, olha amigo, tem aqui para você e etc. Sou muito boa também de reunir pessoas aqui na mesa. Talvez também posso gostar de trabalhar com bastante gente, eu gosto de trabalhar com galera, eu não sou uma pessoa que gosta de trabalhar muito sozinha não, entendeu? Mesmo que eu fique sozinha. Bom, mas o que acontece? Agora parece que eu também tô numa situação aqui que assim, eu sei que eu tô trabalhando primeiro na minha autoconfiança e no meu desenvolvimento e começando a entender que eu não gosto muito de gente dependente de mim. Sabe assim, aquela pessoa que eu gosto de falar com as pessoas de um jeito que seja um pouco, tipo, geral, mas aquele um a um, não sei, gente, eu não gosto de ter essa sensação que alguém depende, entende? Eu gosto de todo mundo livre e independente aqui. Então, se pessoas vêm me procurar muito me querendo, eu sou uma pessoa que eu não gosto disso e eu preciso admitir isso pra mim primeiro. E eu tô trabalhando nisso. Acontece que eu gosto muito de ser benquista pelas pessoas. Eu sei que eu sou uma pessoa confiável, então eu tenho muita dificuldade em decepcionar pessoas que confiam em mim ao mostrar um lado meu que não é tão igual elas pensam que eu sou. Beleza. Até aí tudo bem. Agora eu estou num processo de mudança muito profundo. Talvez eu que sempre estive ali no meio do jogo, no meio das coisas, etc. Parece que a vida mudou e eu estou começando a gostar de uma coisa que seja mais calma. Talvez se eu queira viajar, se antes eu ia querer viajar para lugares onde era de luxo, de repente agora eu gosto de alguns lugares que tem mais contato com a natureza, com a água principalmente, tipo ilha, né, mar e tal. Lago aqui, eu imagino que seja um lago. Mas rio também pode ser. Mas assim, o que acontece? Parece que eu investi tanto em agradar os outros e etc, que eu esqueci das minhas próprias buscas, de onde eu queria chegar,
de onde eu queria ir, o que eu queria fazer da minha vida e etc. Então, para eu ir atrás daquilo que eu quero, parece que eu tive que parar ou de trabalhar, ou de me empenhar em alguma coisa, ou de, não sei, sabe? Eu precisava de um pouco de paz para refletir aonde eu cheguei e aonde eu quero chegar e etc. Mas eu sou uma pessoa que tem urgência, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu sou muito ativa, eu sou muito movimentada, eu sou muito enérgica, eu sou muito elétrica e etc e tal. E talvez dar uma pausa na minha vida, naquilo que eu invisto, talvez seja a melhor coisa que eu posso fazer por mim, entende? A melhor coisa que eu posso fazer por mim. Talvez eu tenha agora um novo projeto, eu queira fazer alguma coisa, eu quero conhecer uma pessoa, eu quero mudar um pouco meu hábito de alguma forma, mas para isso eu sinto que eu tenho que me afastar daquilo que eu vim construindo. E eu sei que se eu me afastar daquilo que eu vim construindo e começar essa coisa que é completamente às vezes diferente, eu vou ter muita satisfação emocional com isso. Parece que eu vou encontrar minha turma, parece que eu vou me sentir realizada emocionalmente. E vai, o bom é que vai. Enfim, mas às vezes a busca ela pode ser meio solitária, às vezes ali tem uma sensação também que talvez você tenha achado alguma coisa nessa sua busca toda, algo que de fato abriu seu coração, algo que despertou o seu coração e que você que talvez tenha acostumado às coisas muito passageiras, porque eu não gosto de coisa chata, porque eu gosto de ser legal, eu gosto da vida, sabe, tipo suave, de repente do nada agora você encontrou uma coisa que parece ser muito verdadeira, muito duradoura ou muito sólida. Sólida não sei se é a palavra, também não importa se é essa palavra, mas assim, você encontrou alguma coisa que parece... Primeiro que eu acho que, antes, deixa eu cortar aqui, eu acho que você busca muito um ideal, o perfeito, sabe, tipo, tudo tem que estar perfeito, a alma gêmea, o trabalho dos sonhos, muito idealista aqui, né? E o que acontece? Esse mundo ideal e etc, talvez a busca, você sinta que a busca demora muito, entendeu? A busca demora demais, meu Deus do céu. Só que o que eu vejo aqui é que a vida agora tá te mostrando assim, o que você gosta e o que você consegue manter durante muito tempo sem precisar ficar agradando, liderar, ser super de boa. O que você pode, quem você pode aceitar do jeito que é? Entende? Eu vou falar depois de um lado, de um outro, de um lado de outro. Você é uma pessoa que às vezes você procura tanto ideal que parece que esse ideal não chega nunca, entendeu? Então você entendeu que o que você mais gosta é a busca, não o encontro. Consegue entender? Enfim, só que o que acontece? Agora parece que você quer fazer uma mudança, que você quer mudar algumas coisas na sua vida. Talvez você começou também a aprender a gostar muito do seu espaço, do seu tempo, gostar do seu cantinho, do seu silêncio, de não tanto sair, viver, etc. Talvez o que você gosta é uma coisa mais silenciosa, você gosta de aproveitar suas coisas sozinhas, talvez a coisa que mais te deixe feliz é estar sozinha, com você, se dedicando a você, gastando dinheiro com você, comendo aquilo que você queria no seu projeto, na sua coisa, etc. E aqui, muitas vezes, mesmo que você ache a pessoa da tua vida, digamos, na hora que você começa a se relacionar com ela, sendo um contrato de trabalho também pode ser, você sente que você não tem mais esse tempo. E você sente que você não pode se dedicar mais às coisas que te davam prazer antes, aquelas que eram só suas. E que me comprometer significa adiar ou parar uma busca, sendo que a busca é a coisa que mais faz eu viver, ir atrás de alguma coisa, entende? Por isso que eu falei da vida mostrar a realidade, tipo, você alcançou alguma coisa sensacional, e agora? Só que para você é o seguinte, poxa, mas aí a busca vai ser eterna, eu nunca vou encontrar, eu tenho que aceitar que isso é assim, e a busca, né, e acabou a busca de fato, e etc. Eu não preciso mais me dedicar à busca, e sim me dedicar àquilo que eu tenho hoje. Então, o que acontece? Talvez porque você
não tá sabendo dividir esse tempo aqui, você esteja um pouco mais preguiçoso, letárgico. Parece que você tá na famosa lei do mínimo esforço, sabe? Tipo assim, ai, não sei. É muito louco as cartas aqui, porque elas são ótimas, mas eu tô tentando entender o seu maior conflito aqui. É como se você sentisse que ao você se comprometer com alguma coisa de longo prazo, você tem que ficar nutrindo ela muito longo prazo, como se ela não tivesse a razão de você só ser você sem precisar ficar nutrindo. Você pode ser você com o seu tipo de nutrição, entende? Mas você tem essa sensação que estar comprometida com algo é arrancar pedaços seus, entende? E a vida tá dizendo assim, mas por que isso? Por que você pensa assim? Por que você tem esse valor, né? Essa crença que é uma crença limitante, entendeu? Por que você tem isso daqui? E a vida ela tá dizendo que às vezes ali você é uma pessoa que tá aprendendo neste momento a ter paciência. Para quem gosta das coisas rápidas e divertidas e dinâmicas, estabilidade, paciência, compromisso pode ser meio chato, não é mesmo? Mas é porque essa desacelerada da tua vida, ela não significa o fim, nem um acabou, nem nunca mais. Ela significa que agora você está começando a unir aquilo que é útil e aquilo que é agradável para você. E isso leva um pouquinho de tempo, até você amadurecer, até você entender quem é você, e até entender quem é você de verdade, né? Não aquela pessoa que você achava que você era, que eu sou e etc. Não. Existe alguma coisa dentro de você que é muito mais paciente do que você imagina. Existe algo dentro de você que é muito mais pacata do que você imagina. Se antes você achava que você era uma pessoa que estava disposta só a trabalhar e ser a velha da lancha, o velho da lancha, de repente você está se descobrindo que talvez você queria ter uma família, queria ser pai, queria ser mãe. E são coisas completamente contraditórias àquilo que você veio vivendo e que você se dedicou a, não é? Então eu entendo o porquê às vezes a gente fala, gente, onde é que eu tô me metendo, o que eu tô fazendo, por que eu tô vivendo isso, por que eu tô sentindo isso. Na verdade, a vida tá dizendo o seguinte, é como se você tivesse que aprender neste momento a criar um espaço dentro de todas as alegrias da vida, entre o trabalho, entre o relacionamento, entre a família, entre a academia, entre sei lá o que, há um espaço que seja só seu. E há um momento que seja só seu, aonde você faz as coisas que você quer, do jeito que você quer, no tempo que você quer. Sabe aquela hora que a gente quer ter um quartinho dentro da casa? Que é pra gente não fazer nada. Eu talvez adoro não fazer nada, eu não quero falar com ninguém, eu quero ficar aqui olhando pro teto e não quero saber de mais nada. Entende? Só que eu sinto que às vezes, claro, os compromissos eles exigem que você se dê, né, também. E eu acho que você tem aqui uma sensação que você sempre tem que estar feliz, empolgada, legal, você sempre tem que ser legal. Você não pode estar um dia mal-humorado, um dia não querendo dar, um dia não querendo ouvir os outros, porque abala a confiança que você tão gosta de sentir que passa para os outros. Mas a vida tá falando, se você não for verdadeira com você, né, ai cara, eu gosto de ficar sozinho um pouco mesmo, eu gosto de não falar nada, eu gosto de ficar ouvindo música e ninguém me enchendo o saco e tal. Enquanto você não adquirir esse hábito dentro de você, talvez você sinta que os compromissos que você anda assumindo, eles andam refreando a tua vida, o livre fluir, aquela vontade de dar, de se doar, entende? Mas que a vida tá dizendo é o seguinte, ei, calma, eu tô te amadurecendo, vai dar pé, vai dar certo. Você vai descobrir que tudo, o famoso assim, você vai descobrir que para tudo tem hora, entende? Tem hora de ser amiga legal do Gugu, tem hora da gente analisar as coisas para tentar fazer uma mudança, tem horas que a gente vai amar ficar em silêncio, tem horas que a gente vai amar em conjunto, né? Tem horas que a gente vai amar ficar quietinho do lado de uma outra pessoa, no silêncio, cada um fazendo sua própria coisinha.
Tem vezes que os compromissos que a gente assume são chatos. Lavar louça todo dia é chato. Trabalhar todo dia é chato. Ter que pensar em ganhar dinheiro é chato. E nem por isso a gente deixa de fazer. Mas por que a gente consegue? Porque tem outras coisas legais na nossa rotina que compensam a chatice disso. Entende? E aqui a vida tá dizendo, ei, vai dar pé, vai dar certo. Calma. Me dá um pouco, a vida falando, me dá um pouco mais de calma, porque você precisa amadurecer só o tempo que você dedica para uma coisa e para outra. Entende? Aqui talvez você também pode ter sido muito generosa e ajudou muita gente, você está disposta agora, sabe, chega, eu me sinto abusada, me sinto, sei lá, de uma forma que eu não gosto e talvez eu sinta que eu preciso me dedicar a mim. Eu só preciso me dedicar a mim, porque eu quero ver quem é que vai se dedicar a mim quando eu só me dedicar a mim. Eu ajudo muita gente. Quem me ajuda quando eu ajudo todo mundo? Quem me ajuda? Entende? E eu sinto que também tem aquela sensação que você gosta muito de ter o controle das situações e as pessoas à sua volta. E o que a vida ela tá tentando falar para você é deixa alguém te guiar um pouco. Vê onde essa pessoa te guia assim que você faça um movimento. Tira essa responsabilidade de você e deixa ver alguém, solta a rédea um pouco, deixa alguém te guiar. E vê onde ela tá te destinando. Vê que nesse espaço de se abdicar um pouco do controle de alguma coisa, você pode ter esse tempo para fazer as coisas que você gosta, para refletir, para muita coisa. Deixa o tempo. Tem gente aqui que talvez você vai encontrar que vai te dar o abraço mais gostoso. Talvez aqui, é o que eu tô falando, sabe aquela hora que a gente se reconecta com a nossa mãe? Sabe aquele amor de mãe que talvez você já teve ou nunca teve? Mas que você vai sentir de novo aquela sensação de agrado? Você vai. Não tem nada de errado aqui. Eu só acho que você tá entendendo que há amores que são amores que a gente tem que viver sozinho. Mas são aqueles amores que são sozinhos por nossa causa, não porque a gente tem que amar por dois. Consegue entender? Enfim, é isso. Novidades estão vindo a caminho. Às vezes é encontro de um amor que você vai querer se dedicar bastante. Talvez ele mora distante, talvez ele, sei lá, porque vocês moram distantes, você fica muito tempo sozinho, então muitas vezes a gente não consegue ver quem a gente mais ama, mas a gente precisa o quê? Estar com os nossos amigos, trocar ideia, etc. Isso acalma a distância, acalma as situações, né? Isso acalma. E aí o que acontece? Talvez você comece a entender como é gostoso ter esse tempo para você. Entende? Quanto é gostoso ter um compromisso onde a gente tem paciência, calma, e confiança e acolhimento. Enfim, muito gostoso. E é isso. Nos vemos com outras novidades. Beijo.